o que que é um negócio baseado em audiência e por que que ele é o tipo de negócio que te permite vender quase qualquer coisa aqui pelo digital. Se você tem uma empresa de serviço, prestação de serviço, B2B, empresarial, de consultoria, financeiro, contabilidade, gestão, marketing ou qualquer outro serviço que é baseado em conhecimento e expertise, você deveria estar olhando para isso. Porque um negócio de audiência, ele inverte a lógica do modelo tradicional. Em vez de você primeiro desenvolver o seu produto, primeiro você desenvolver o seu serviço, você na verdade constrói a audiência primeiro e dali você enxerga múltiplas fontes de você monetizar. E eu já vou te dizer por que isso é muito importante e muito diferente quando você tem um negócio de serviço. Por exemplo, imagina que você é um contador experiente e aí você começa a criar conteúdo sobre gestão, sobre crescimento, no situacional de uma pessoa que quer crescer, quer escalar, precisa desses conhecimentos específicos. Então, você vai falar, às vezes, de gestão, no viés do marketing, da sua experiência, no financeiro, ou então, na verdade, você vai falar sobre diferentes tipos de nicho, como que é planejamento tributário. Enfim, você vai criar conteúdo em cima desse tema e, a partir desse tema, pessoas vão chegar interessadas. E dali, conforme você for construindo audiência, você pode não só vender o seu próprio serviço, mas você pode vender outros tipos de consultoria, outros tipos de serviço mesmo na sua esteira, às vezes até se afiliar a algum tipo de software que você usa internamente, às vezes criar o seu próprio software. Enfim, a lógica é a seguinte, você atrai as pessoas para que dali você entenda das necessidades delas, o que você pode entregar como solução. Uma das vantagens desse modelo é que você não precisa criar primeiro um produto ou serviço e depois achar as pessoas. Por quê? Você já tem audiência, você já tem pessoas te acompanhando que têm interesse em saber a sua opinião, têm interesse e confiam em você, principalmente. O contato que você vai ter, as reuniões que você vai ter vão ficar muito mais ricas, porque aquelas pessoas querem te ouvir. E dali você vai conseguir ver múltiplas soluções. Tem uma frase muito famosa do fundador da Twitch, que é o Justin Kan, que ele fala o seguinte: empreendedores de primeira viagem pensam em produto. Empreendedores de segunda viagem pensam em distribuição. Quando você constrói um negócio baseado em audiência, você está justamente cumprindo essa segunda parte, que é a distribuição. Funciona a criação desse tipo de negócio na prática. Primeiro de tudo, você vai escolher um tema que você domina. Então, você vai escolher RH, marketing, financeiro, gestão, algum tipo de conhecimento que você já tenha. Não faz sentido nenhum você falar sobre um assunto que você não domina. Justamente porque você precisa ser visto como um especialista. Então, você vai pegar esse tema. Depois disso, você vai escolher um canal onde que você vai criar conteúdo. Então, você pode criar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Essas partes eu sei que são muito básicas, mas é sempre bom a gente criar aqui o framework de como funciona. Eu gosto muito do Instagram para começar e do YouTube. Por quê? Porque são redes sociais onde você consegue ter um pouco mais de controle e feedback do que você está ali criando. O LinkedIn, por exemplo, eu já acho uma rede muito difícil de você performar, muito mais difícil de você criar. Tem muita gente que acha mais fácil porque é texto, porque é escrito, mas, em geral, é mais difícil realmente você conseguir achar o seu público ali dentro. Newsletter eu já acho mais avançado ainda, é quando você já tem uma audiência que você quer ali aproximar, mas eu não te recomendo você escolher esse canal. Dali, escolhido o canal, você vai construir de fato a audiência. Então, você vai começar a mapear os temas relevantes para essas pessoas, só que tem um detalhe, você precisa e entender o jeito que aquelas pessoas falam, como elas buscam, e não só isso, mapear temas relevantes e começar a posicionar ele na sua ótica, no seu DNA de especialista. Esse é o passo onde a maior parte das pessoas trava, que é no mapeamento de conteúdo, qual o volume que você vai postar, quantos vídeos você vai fazer, sobre que temas você vai falar e como empacotar tudo isso de uma forma relevante. Mas beleza, você já acertou tudo isso, já acertou o canal, tá criando conteúdo, você precisa ter inteligência sobre a sua audiência. Por quê? Porque não vai fazer sentido você criar nada se você não conversar com as pessoas, se você não tiver ali um ponto onde você descobre, de fato, o que elas estão querendo. Então, você vai fazer consultorias, você pode marcar reuniões de venda, você pode até mesmo fazer perguntas ali na produção de vídeo e tal, para as pessoas comentarem. Mas é importante que você tenha inteligência sobre a sua audiência. E aí, depois disso, a gente vai para o penúltimo ponto, que é, de fato, a criação do produto, seguindo essa necessidade que você mapeou, e para múltiplas formas de monetização. Então, consultoria, serviço, cursos, eventos, imersões, softwares. Ou seja, daqui do processo, você entende que você já criou uma coisa que as pessoas estão pedindo. Existe muito mais distribuição, justamente porque você conseguiu mapear o que é de interesse e o que as pessoas veem você como autoridade e como especialista. Esse processo, inclusive, te faz
fugir da famosa paralisia do especialista. Por quê? Porque você vai começar a ter muito mais feedback. E o segredo está aqui no primeiro ponto, que é também onde muita gente releva, que é escolher o canal certo e entender o tema que você domina. E aí, quais que são as vantagens desse tipo de negócio? Primeiro de tudo, para mim, a maior vantagem é que você para de criar ofertas, você para de criar novas fontes de receita do zero. Então, se você tem uma consultoria de contabilidade financeira, tem múltiplas formas de você monetizar esse conhecimento até internamente, mesmo você criando serviços para sua equipe entregar. Mas é muito difícil você ficar imaginando o que as pessoas querem. Quando você tem um negócio baseado em audiência, você não tem esse problema, porque você vai as pessoas vão chegar até você perguntando e buscando realmente, e você vai conseguir adequar ali o seu serviço e criar novas fontes de receita. A segunda vantagem é que você tem a distribuição própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa do tráfego pago para vender, você não precisa gastar muito no seu custo de aquisição, justamente porque no longo prazo o conteúdo orgânico vai acabar atraindo pessoas mais qualificadas que confiam mais em você. Então, você tem um domínio maior sobre a sua distribuição. E aí, isso, consequentemente, traz a terceira vantagem, que é o seu custo de aquisição abaixa. O seu custo ali para ter um novo cliente fica muito mais baixo. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração o tempo, mas conforme você for ficando melhor, menos tempo você vai levar. Então, você vai ter um custo de aquisição de cliente muito menor do que se você fosse usar funis de tráfego pago mais refinados. E o quarto, que também é muito importante, que é você constrói a confiança antes de vender. Pensa numa pessoa que te acompanha, às vezes, há 6 meses, você resolveu o problema dela, ela confia em você e quer saber a sua opinião. E a gente leva muito mais tempo, sim, para querer contratar, querer comprar alguma coisa. Tem uma pesquisa famosa que dizia, que, há alguns anos atrás, que é do Google, que a pessoa precisava de pelo menos 7 pontos de contato antes dela querer te contratar ou comprar. Ou seja, um negócio baseado em audiência, ele respeita muito o tempo da outra pessoa. E isso faz com que necessariamente a pessoa confie mais em você. Porque você não tá ali querendo empurrar alguma coisa. Você primeiro tá construindo confiança para só depois pedir uma conversão. E aí, as desvantagens desse tipo de modelo. Primeiro de tudo é que leva muito tempo para você ganhar atração. Você vai demorar um pouco mais para entender o tipo de conteúdo, o público que você quer falar, quais que são as palavras que ele usa, quais que são os conteúdos que vão performar. Então, você vai precisar, sim, produzir em volume. Isso é uma realidade. E quem te fala que não é assim, em geral, tá tentando te vender um atalho que não vai funcionar ou que vai custar muito caro. Então, o resultado não é imediato. Mas, quando ele performa, é uma construção de cauda longa. E você gera demanda, você cria um ativo que gera demanda por muito mais tempo. E aí, uma outra desvantagem é que você precisa ser um bom comunicador. Você precisa, pelo menos, desenvolver essa habilidade, mesmo que você não tenha hoje. Seja com vídeo ou seja com texto. Você vai precisar aprender sobre didática, sobre os temas que as pessoas acham interessantes. Você vai precisar, sim, conversar muito com as pessoas e com a audiência. Então, em geral, você tem que desenvolver essa habilidade. A parte boa é que é super desenvolvível. Eu era uma pessoa que eu jamais imaginaria tá aqui na frente da câmera gravando qualquer tipo de conteúdo para gerar demanda para o meu negócio. Então eu te falo com propriedade que uma das maiores habilidades que você pode desenvolver para o seu negócio é justamente você ser um bom comunicador. E leva um pouco de tempo, mas depois que você domina, isso vai destravar várias outras partes. Eu sei que tem muita gente que fica buscando formas de captação de clientes sem aparecer, formas de captação de cliente com prospecção ativa, e tá tudo bem, é outro tipo de negócio, outro tipo de aquisição. Então, apesar de ter muito espaço, eu ainda acho que tem uma barreira um pouco mais natural, porque em geral os fundadores desses tipos de negócios, de consultoria, de serviços mais especializados de B2B, são mais técnicos, às vezes precisam desenvolver essa habilidade de comunicação que não conseguem de uma forma tão fácil, não acham tanto conteúdo para ajudar. Eu, pelo menos, tive essa grande dificuldade. Então, tem essa necessidade de tornar a linguagem mais acessível e não tão técnica. Mas eu acho que vai crescer sim nos próximos anos, muita gente falando nesse nível, muitos especialistas saindo dos bastidores, saindo de trás das operações para poder construir suas audiências, porque a gente tem muito espaço para pessoas que têm conhecimento de verdade e conseguem ajudar os outros, gerar transformação e também gerar negócios usando aqui a rede social. Eu, por exemplo, escolhi esse caminho há 4 anos. Tem 4 anos que eu empreendo com serviço e consultoria e eu já tenho 6 anos no mercado digital em geral. Então, eu comecei com o lançamento de infoprodutos, escrevendo, né, como copywriter. Depois disso, eu passei para funis de vendas,
de high ticket, funis de mentoria, funis para serviços. Já usei múltiplas estratégias para geração de negócio aqui pelos canais digitais. E aí eu decidi empreender com serviço e consultoria justamente porque, para mim, é a forma mais fácil de você vir para o digital monetizar o seu conhecimento. E aí eu comecei o meu negócio sem ter esse canal muito ativo, só realmente na prestação de serviço solo. E quando eu estruturei a minha consultoria, quando eu estruturei num formato que para crescer mesmo, eu entendi na virada ali de 2025 para 2026 que eu precisava da construção de audiência. Eu precisava entender como funcionava no dia a dia, como que eu ia de fato colocar isso junto da operação, qual tipo de público que eu ia buscar, mas sempre com a cabeça de ter esse ativo de longo prazo, de pessoas confiando em mim e o conteúdo na função de geração de negócios. E eu já comecei sabendo que é um resultado de mais longo prazo, de que não é a promessa de resultado rápido, mas que tudo bem se demorar. Eu prefiro fazer algo que faça sentido, que esteja ali dentro do que eu quero construir para o meu negócio, para o meu estilo de empreendedora, para o meu estilo também de visão do que eu quero fazer e com os tipos de cliente que eu quero trabalhar, do que alguma coisa rápida. Em geral, quando as pessoas falam de resultados muito rápidos, onde você coloca tanto, volta tanto, em geral, isso não é uma coisa tão fácil de fazer, principalmente hoje em dia. Já foi antigamente, quando o lead era muito barato, mas hoje em dia as coisas não funcionam mais assim. Então, para quem que esse modelo é ideal? É ideal para você que tem um negócio já no offline, de consultoria, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, marketing, gestão, e tem muito conhecimento e experiência para compartilhar. Ou é para você que quer fazer uma transição de carreira, já tem ali muita experiência no corporativo e quer passar para o digital como meio, usando essa experiência, monetizando essa experiência em consultorias, em serviços, em implementações. É para você que tem uma habilidade de comunicação ou está disposto a desenvolver também, porque isso é totalmente desenvolvível. E é para você que tem esse tipo de negócio e quer construir um ativo de longo prazo que vai conseguir te gerar demanda e gerar negócios usando um canal ali por muitos e muitos anos, justamente de pessoas que se identificam com o que você faz, com a mensagem principal que você tem e com a sua visão de negócio também. Ah, importante. Esse modelo é justamente para pessoas que têm essa visão de longo prazo e não precisam de cliente hoje. Se você precisa de cliente hoje, você não tem que estar olhando para isso. Você vai precisar olhar, talvez, para o seu networking, para a sua prospecção ativa, às vezes até para usar o tráfego pago ali para atrair seguidores no Instagram e você conseguir falar ativamente, fazer uma prospecção quente ali no seu perfil. Mas se você está precisando de cliente hoje, a construção de audiência não vai ser a primeira coisa que você vai fazer. É aquilo que eu te falei. É uma construção de longo prazo. Você precisa entender que ela vai demorar mais tempo para pegar atração. Mas a longo prazo é sim uma possível solução para você construir aí para o seu negócio como um ativo. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa ali um gostei para eu saber. E se você já tem um negócio no offline e quer entender se faz sentido você migrar, como que você vai fazer essa migração pro online desse modelo, construindo audiência, criando conteúdo, com esse pensamento de longo prazo, deixa aqui também que eu vou te direcionar, vou te dar ali o que eu faria na sua situação. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.